Vamos lá, paz do Senhor a todos. Hoje, meus amados, nós iremos ver que o Sermão do Monte ele revela a ética do reino de Deus para as nossas vidas. Nós estaremos nesse trimestre que se inicia hoje falando sobre o Sermão do Monte e o caráter do reino de Deus. Então eu quero, a princípio, lembrar os irmãos que nós devemos entender ética. Muitas vezes a gente não faz, mas nós devemos verdadeiramente entender ética. Nós temos que entendê-la como sendo os princípios básicos que disciplinam e orientam o comportamento humano. Devemos entender que ela se refere, tá? Aparecem umas mensagens aqui, mas vamos lá. Nós devemos entender que ela vai refletir para cada um de nós metas. Paz do Senhor, Paulo, nós já iniciamos, viu? Paz do Senhor, meu pastor. Deus abençoe. Imagina, Deus abençoe. Amém. Nós precisamos entender que ela reflete isso, reflete para nós o que? Normas, reflete para nós valores e até prescrições de qualquer realidade social que nós possamos viver, que nós possamos estar ali vivendo. E no nosso caso, meus amados, como cristãos que nós somos, ela se caracteriza pelo ensino da igreja e como um padrão de ação diante da sociedade e também das relações interpessoais que nós temos uns com os outros, né? Valendo-se disso para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus que nos é apresentada. Na maioria de seus entendimentos e ensinos. Então, algumas coisas são acrescentadas, adicionadas, mas a Bíblia Sagrada é a base de todo o ensino e de todo o preparo que nós trazemos para dentro do nosso coração, que nós temos que trazer. Hoje a sociedade, de uma maneira geral, ela vive uma degradação absurda. Ela vive um atraso de vida, não tem como falar de maneira diferente. E a igreja, ela busca o quê? Ela busca mais uma pessoa. Paz do Senhor, Evandro, Deus abençoe, viu? Já iniciamos. Então, meus amados, a sociedade, ela vive essa degradação. E nós buscamos, como igreja, estudar e apresentar a cada um de vocês os valores do reino de Deus. Valores estes que o estudo deste trimestre ele traz de uma maneira muito forte, ele traz de uma maneira muito firme, ele está dentro do Sermão do Monte, que é uma coisa verdadeiramente impressionante. Muitas pessoas, Mahatma Gandhi, olha, muitas pessoas, elas são caídas por esse Sermão do Monte, mas elas não conseguem fazer com que aquilo entre dentro do coração delas. E nós vamos entender, não só ele, muitas outras pessoas, estudiosos, não cristãos, já tentaram colocar as práticas do Sermão do Monte no mundo, ou aplicá-las em algumas pessoas, em algumas aldeias, mas infelizmente não funciona dessa maneira. Então, esses estudos desse bimestre aqui, que ele vai de Mateus 5 até Mateus 7, 27, verdadeiramente vai mexer com o nosso coração. E hoje nós vamos estar falando de Mateus 5, de 1 até o 12. É isso? De 1 até o 12. É isso que nós estaremos falando hoje. Se cada crente que nós conhecemos fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético, acabariam-se todas as polêmicas, acabariam todas as especulações, não haveria espaço para especulação nenhuma, para polêmica nenhuma, meus amados. Bastaria para isso nós fazermos valer na nossa vida o entendimento do Sermão do Monte. Buscar entender e praticar o Sermão do Monte é ser aquilo que Deus verdadeiramente gostaria que nós fôssemos, que nós sejamos, porque nós vamos ser. Nesta primeira aula, nós vamos utilizar o texto de Mateus 5, de 1 a 12, como eu já falei com os irmãos, e nós vamos ler esse texto agora, que nos é apresentado pela Revista das Assembleias de Deus. Vamos lá. Mateus 5, de 1 a 12. Dessa vez eu acho que eu faço uma boa leitura, porque a revista é grande e eu vou enxergar melhor.
Tá bom? Vamos lá. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados é os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Versículo 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. 9: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 10: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Esta é a leitura que nos é apresentada, e nós vamos tentar trazer para os irmãos alguns esclarecimentos a respeito deste texto. Não vou ter muita dificuldade, porque eu adoro o Sermão do Monte, mas eu com certeza vou tentar apresentar coisas novas para vocês e novas para mim, até no meu entendimento mesmo. Então hoje nós estaremos aqui analisando o quê? Analisando essa estrutura e essa relação do Sermão do Monte. Nós estaremos mostrando para vocês o viver cristão, o viver do cristão, através dessa relação com o Sermão do Monte. Eu aconselho que vocês leiam em casa, depois, esse texto de Mateus 5, de 1 a 12, para que vocês possam ter uma abrangência maior do entendimento. Ok? Então vamos iniciar e nós vamos já direto para o primeiro tópico deste primeiro assunto. Ao pregar para o povo ao pregar para o povo, Cristo veio, e ao pregar o Sermão do Monte, ele introduziu o povo a um novo ciclo, porque o seu reino ele foi apresentado ali para o povo. Até ali o seu reino ainda não existia. Então o Sermão do Monte foi, digamos assim, o início do seu reino aqui nesta terra. Então o tópico 1 do assunto 1, ele nos diz que essa estrutura do Sermão do Monte que foi apresentada, ele quer apenas deixar claro o quê? Deixar claro que este sermão de Jesus recebeu este nome simplesmente pelo fato dele ter sido pregado em um monte. Às vezes as pessoas podem te perguntar, por que Sermão do Monte? A resposta clara e específica: é Sermão do Monte porque ele foi pregado em um monte, chamado depois, inclusive, de Monte das Beatitudes, ou Monte das Bem-aventuranças. Alguns teólogos, eu concordo com eles apresentam um comparativo ou uma ligação de Deuteronômio 11, versículo 29, que se refere às bênçãos apresentadas no Monte Gerizim. Nós já aprendemos sobre isso com o pastor Gilson. Eles interpretam que é uma ligação, eu concordo com eles, mas não há tempo de nós aqui especificarmos algumas coisas ou explicarmos. Já temos assim acesso a esse segundo tópico, que o primeiro seria simplesmente deixar claro para vocês. Sermão do Monte, por quê? Foi pregado sobre um monte. O segundo tópico deste primeiro assunto, ele apresenta a nós o reino implantado, já implantado a partir dali, e ele mostra a Mateus aos judeus, Mateus apresentando aos judeus as profecias messiânicas que estavam sendo cumpridas com a vinda de Jesus Cristo. E Jesus Cristo verdadeiramente cumpriu na integralidade cada uma delas. E assim ele as enumera do capítulo 1 até o capítulo 4, no seu versículo. Não vou nem especificar o versículo, que eu não vou lembrar agora para falar para os irmãos, mas ele enumera elas do capítulo 1 até o capítulo 4. E ali ele coloca 7 profecias que corroboram para a chegada de Jesus. Lá em Mateus 1, no versículo 23,
ele fala sobre Emanuel. Mateus 2, versículo 6, ele já nos fala sobre o Messias nascendo em Belém. Lá em Mateus 2,15, que o Messias moraria no Egito. Ele fugiu para o Egito, na verdade, mas morou lá. E que de lá ele viria. Isso está em Oséias 11, né? Mateus 2, versículo 18, ele nos fala sobre a profecia, sobre o choro de Raquel. Isso se trata de um midrash. E o que seria o midrash? Eu anotei aqui para os irmãos para explicar. O midrash significa que é uma explicação e uma interpretação de texto um pouco mais, como é que eu vou dizer, crítica. Então esse midrash conseguiu trazer essas profecias para os judeus de Cristo. Mateus 2, no versículo 23, que ele seria chamado Nazareno. E Mateus 3, no versículo 3, sobre o João Batista, que é a voz que clama no deserto, né? Nós temos uma pregação linda do pastor sobre isso que ele apresentou. Ele não conseguiu, como é que eu vou dizer? Ele não conseguiu tirar minha atenção um minuto de lá. Ninguém conseguiu tirar minha atenção um minuto dessa pregação maravilhosa, a pregação que ele apresenta. E Mateus 4, no versículo de 1 a 16, ele mostra Cristo separando pessoas para o reino, ou seja, mostra Cristo preparando elas e mostra que ele estava preparando essas pessoas para que essas pessoas pudessem preparar outras pessoas. E com isto, meus amados, é montada a estrutura do Sermão do Monte. Estes acontecimentos, eles anteciparam aqueles cinco grandes... Paz do Senhor, pastor Marcelo, nós já iniciamos, viu? Deus abençoe. Amém, amados, amém. Deus abençoe. Então, esses acontecimentos, meus amados, eles anteciparam esses 5 grandes discursos deste sermão que eu apresentei para vocês. E esses discursos foram as bem-aventuranças, que está em Mateus 5, de 3 a 12, sal e luz, que está em Mateus 5, 13 a 16. Vocês vejam que há uma sequência, lógica nos versículos, né? Ele fala sobre o cumprimento da lei, que está ali em Mateus 5, de 17 a 48, os atos de justiça, Mateus 6, de 1 a 18, e as declarações de sabedoria, que estariam em Mateus 6, de 19 até o versículo 27, 19 até o versículo 27. E sendo nessa estrutura toda, sendo formada nessa estrutura toda, o Sermão do Monte. E esse sermão, ele nos apresenta, meus amados irmãos, Cristo como Salvador. Cristo como Salvador. Todo o entendimento que ele nos traz é esse. O nosso caráter e Cristo como Salvador. É a maneira de buscarmos fazer parte deste reino. Então, é esta maneira, é isso que nós temos como forma de buscarmos este reino. Vivendo o que é? A novidade de vida. Em Cristo Jesus, vivendo essa novidade de vida. E aí fica uma pergunta, mas a quem se destina esse sermão, meus amados irmãos? Nós achamos que é para todo mundo, para esse ou para aquele, quem lê já recebe. Não, não é assim. E aí nós temos que entrar no nosso primeiro tópico, no terceiro tópico deste primeiro assunto. Este terceiro tópico, ele que vai nos revelar que o sermão, ele passa primeiramente pelos discípulos. E aí ele chega, através dos discípulos, para o povo. Então esse sermão, ele vai dos discípulos para o povo, mas primeiramente aos discípulos. Ao se aproximarem também desses discípulos, muitos ali foram instruídos de que havia chegado o reino de Deus e que para que nós fizéssemos partes dele, nós precisaríamos de toda a estrutura que foi formada através deste sermão. Portanto, meus amados, entendam que o Sermão do Monte, ele é destinado a todo cristão que nasceu de novo. O Sermão do Monte não é para todos. Não são todos que conseguem. No começo eu já falei para vocês, no início da aula, não são todos que conseguem absorver o Sermão do Monte. Então ele não é para todos. Não é para todos. Não é para todos. Então nós precisamos entender isso. É apenas para aqueles que verdadeiramente receberam de Deus, acolheram em Deus
essa palavra. Então, você tem que nascer de novo. E nascer de novo não é você simplesmente ser batizado. Ali você nasce de novo. Mas muitas pessoas nós vemos aí que são batizadas e depois não voltam mais na igreja. Não, você precisa realmente viver esse nascimento. Você precisa viver esta comunhão. Segundo 2 Coríntios 5, no versículo 17, nos diz assim: se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso não é você ir na igreja, isso não é você achar que está em Cristo, isso não é você se batizar e simplesmente achar que você pode se batizar, ir embora e ficar esperando as coisas acontecerem. Não. Se você está em Cristo, nova criatura você é. E as coisas velhas se passaram e assim tudo se fez novo. Portanto, nós precisamos entender que para se entrar em algo novo, para que nós possamos entrar verdadeiramente em algo novo, nós precisamos passar por uma instrução, por um ensino, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Fazemos na quarta-feira na nossa igreja. Nós não vamos conseguir iniciar nada novo se nós não tivermos uma instrução, se não tivermos ensino. Isso é na vida comum, isso é sobre qualquer coisa nós precisamos ser instruídos, nós precisamos aprender. Nós não conseguimos de maneira nenhuma iniciar algo novo. Portanto, não seja apenas um ouvinte, aprenda sempre e seja praticante. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, ouvir, entender, aprender, absorver tudo isso e sermos praticantes da palavra. Para esse segundo assunto que nós vamos entrar agora, nós vamos entrar num assunto um tanto quanto diferente. Ele vai trazer para nós um composto das bem-aventuranças e do caráter que tem que ter os filhos de Deus. Então, este é o segundo assunto e nós estamos aqui no primeiro tópico dele. E nós vamos iniciar com Mateus. Nós vamos iniciar com Mateus 5, versículo de 3 a 11. Mateus 5, versículo de 3 a 11, onde nós somos apresentados a essas 9 bem-aventuranças do Sermão do Monte. Então, Mateus 5, de 3 a 11, ele nos apresenta o quê? Essas 9 bem-aventuranças do Sermão do Monte. Então, sendo que, para deixar bem claro para vocês, na revista eles apresentam 8, mas ocorre que a 9ª, ela se funde com a 8ª. Consta-se lá, perseguidos e injuriados, tá ok? Outras versões da Bíblia nos apresentam 8 e 9, mas na maioria delas 9, só que aqui eles fizeram a junção dessas duas. Então eu quero apresentar para vocês apenas um pequeno comparativo, tá? Um pequeno comparativo, não, nada que vá trazer muita coisa para vocês, mas um comparativo, que é para vocês entenderem uma coisa que eu entendi quando eu estudava para poder trazer para vocês. Isso veio a mim assim, de uma maneira que nós temos, além dessas 9 bem-aventuranças apresentadas, nós temos também 9 dons. São 9 bem-aventuranças e são 9 dons. As 9 bem-aventuranças eu já falei, e os dons são sabedoria, conhecimento, fé, cultura, milagre, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação. 9 dons. E nós temos também lá em Gálatas 5, nós temos também o quê? 9 frutos. Vejam, amados, 9 bem-aventuranças, 9 dons, e nós temos também 9 frutos. É o amor, é o gozo, é a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então a gente tem que estar atento a algumas coisas que elas vêm a nós assim, então nós precisamos ficar atento a isso. Então eu tenho certeza e eu creio que há uma correlação e eu vou me dedicar a aprender um pouco sobre isso. Portanto, meus amados, nós precisamos aprender para que nós possamos desfrutar de tudo isso que eu falei para os irmãos agora, ou seja, as bem-aventuranças, os dons, e para que nós possamos desfrutar e receber esses frutos do Espírito. Então nós precisamos verdadeiramente aprender, entender a palavra de Deus, buscar saber cada vez mais, porque o termo bem-aventurado, ele significa o quê? Ele significa feliz. E este termo, vindo do grego, ele significa o quê? Significa uma felicidade que nós, por nós mesmos, não conseguimos conquistar esta felicidade. Muito pelo contrário, tem um termo em grego que eu anotei aqui,
para falar para os irmãos, que é eufetícia. Eufetícia, ele diz que quando nós forçamos a felicidade dentro de nós, nós estamos nos aproximando de um Deus que não é o nosso Deus. A palavra grega é eufetícia, então só para deixar isso aqui para vocês. Então, nós não conseguimos de maneira nenhuma, através dos nossos próprios esforços, através dos nossos próprios esforços, fazer alguma coisa para trazer felicidade para nós. Nós trazemos sim uma alegria momentânea, uma felicidade momentânea, alguma coisa passageira. O termo, ele nos leva a entender, sim, que esse termo felicidade, ele nos leva a entender. Paz do Senhor, pastor Gilson, o senhor quer falar alguma coisa? Nós já iniciamos. Ele entrou, mas não está ouvindo. Vamos prosseguir, então. Sim, pode senhor, desculpa. Amém. Pastor, quer falar alguma coisa? Não, só estou atrasado por causa do curso aqui, tá bom? Tá bom, não tem problema não, pastor. Deus abençoe. Fique na paz. Vou estar com vocês aqui agora. Eu agradeço. Deus abençoe. Então, meus amados, esse termo, ele nos leva a entender o que? Ele nos leva a entender que a felicidade, ele vem ao nosso encontro através da contemplação de tudo o que Deus faz e vem fazendo na nossa vida, que vem fazendo aonde? Na nossa história. Ou seja, baseia-se no prazer de servir a Deus e estar entendendo o que está acontecendo na sua vida. Nós precisamos entender aquilo que acontece na sua vida. E isso nos traz o quê? Nos traz satisfação, nos traz aquela paz. Isso vai nos trazer a verdadeira felicidade. É entender que nós precisamos entender que é algo produzido em nós pela contemplação daquilo que Deus faz. Há necessidade de que nós estejamos conectados com o Espírito Santo e conectados ao reino e aos céus. Não temos como obter felicidade de outra maneira, como eu já havia falado para os irmãos. Isso nos leva ao tópico 2 desse segundo assunto que nós estamos tratando, que vem a nos falar um pouco sobre o reino de Deus e sobre o caráter do reino de Deus sobre nós. E nós precisamos entender que cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino. Cada uma dessas bem-aventuranças, elas têm que formar em nós esse caráter, conforme nós lemos e conforme eu já fiz a explicação a vocês. Então, quando Cristo chega, o reino chega e ele passa ali a reinar. Muitos perguntam, né? Mas como ele reina? Com guerra, com problema, com mortes? Sim, meus amados, ele reina dessa maneira. Por quê? Porque ele reina dentro de mim, ele reina dentro de você, ele reina dentro de cada um de nós. É um reinado espiritual. E eu posso levar vocês a Marcos 4, quando ele fala que o reino de Deus é semelhante a uma semente. E essa sementinha é colocada dentro de mim, aqui, dentro de você, e ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo do relacionamento que nós vamos tendo com Deus, e isso nos permite o quê? Nos permite a transformação e o falar do reino, desde o presente até o futuro que ele trará. E ele trará de que maneira? Através do seu caráter formado. Trará você um caráter perfeito e transformado. Você vai se render a Deus e ele vai reinar dentro de você hoje e vai reinar de você amanhã, dentro de você amanhã e vai reinar com você eternamente. Nós o teremos fisicamente ao nosso lado, como rei, como sacerdote, como mestre, como Senhor. Nós teremos... Nós nos tornaremos assim, meus amados, com essa entrega, com essa busca, com essa compreensão, nós seremos assim reconhecidos como súditos de Deus, verdadeiramente como súditos de Deus. Isso nos leva a esse terceiro tópico deste segundo assunto que nós estamos tratando, que é o saber, o tentar
descobrir quem seriam esses súditos, quem seriam essas pessoas, esses súditos de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 5, de 1 a 12, ele destaca o caráter de cada um de nós, ele mostra aquilo que ele quer de nós. E aqueles que têm formado em si esse caráter apresentado nesse texto de Mateus 5, de 1 a 12, são os súditos do Senhor. Então nós precisamos formar dentro de nós verdadeiramente este caráter. Nós precisamos viver verdadeiramente esta relação com Deus, ou seja, são aqueles que ouviram o chamado de Deus e adquiriram as características apresentadas. As características apresentadas por ele naquele momento. Ou seja, ele fala ali de humildade de espírito. Ele fala de humildade de espírito, ou seja, de quebrantamento. Então, o arrogante não serve, meus amados. O arrogante não vai servir. Ele fala sobre os que choram, só que a palavra ali, ela vai mais assim para se referir assim à sensibilidade. Por quê? Porque, numa linguagem bem popular, existem lágrimas de crocodilo, existem pessoas que se lamentam por nada. Então, o que ele traz no sentido de, a palavra original, ela nos traz no sentido de sensibilidade. Sensibilidade. Há tanto, meus amados, a falar sobre esses aspectos que ele nos apresenta, mas não podemos nos ater a isso, senão o tempo não vai dar. Essa aula aqui é uma aula um tanto quanto longa, mas se nós formos prestar atenção em Ezequiel, ele nos fala, Ezequiel, se eu não me engano, é 36, Ezequiel 36, eu acho que versículo 29 ou 26, não vou me lembrar bem, mas ele fala de um coração de pedra. Ele fala do coração de pedra. Nós vemos em Timóteo 4, no versículo 2, que ele fala que nós temos o coração cauterizado. Mas nós não podemos esquecer também, meus amados, que ele fala que o nosso coração vai se tornar de carne, que ele vai transformar o nosso coração como coração de carne. Então, somente especificando sobre esse, mas nós temos os outros que não dá para a gente prolongar muito o comentário sobre eles, mas o terceiro tópico que ele apresenta ali são os mansos, ou seja, aquelas pessoas que não são bravas, aquelas pessoas que controlam o seu temperamento. O quarto já ele fala sobre os retos, ou seja, aquela pessoa que estabelece valores iguais, sem interesses pessoais, sem pender para um lado, sem pender para o outro lado. Ele fala também sobre os misericordiosos, ou seja, aqueles que pensam verdadeiramente com o coração de Deus. Os que pensam com o coração de Deus. Fala sobre pureza, fala sobre o pacífico. Esse pacífico são aqueles mediadores. Os pacíficos são aqueles mediadores. Deixa eu só para carregar o aparelho. Esses pacíficos, meus amados, eles são aqueles que mediam, aqueles que resolvem as coisas da melhor maneira. E aí ele entra no tópico 8, que eu digo para os irmãos que fez a junção do 8 com o 9, ou seja, os perseguidos e injuriados. Né? Então, os perseguidos e injuriados. Mas aqui nós precisamos entender apenas uma coisa. Perseguidos e injuriados devido a Jesus, devido ao seu reino, devido à palavra de Deus. Se a pessoa está te perseguindo porque você aprontou, fez alguma coisa errada, aprenda que não é isso. Aprenda que não é isso. Tá ok? Então nós temos que recepcionar esse ensino. E espera-se, de uma maneira geral, que essas características acompanhem verdadeiramente os súditos do Senhor. Então essa característica ela tem que acompanhar os súditos. Eu me considero súdito, eu tenho que buscar. Eu me considero discípulo, eu tenho que buscar. Eu me considero filho, eu tenho que buscar essas características. Nós podemos agora, com tudo isso dito aos irmãos, nós podemos agora tentar fazer uma análise sobre nós. Devido a tudo que nós já conversamos, né? Nós estamos perto disto? Não. Nós estamos longe disto? Ou nós estamos prontos? Como nós estamos, não é verdade? Mas eu digo para os irmãos que nós não devemos nos preocupar muito com isso. O importante, meus amados, é nós estarmos no caminho, é nós estarmos buscando continuamente todas essas características. Nós não podemos parar, nós não podemos dar espaço para essas influências
do mundo. Nós precisamos estar perseverando sempre. Se nós mantivermos a perseverança e a insistência, estarmos ali buscando verdadeiramente esta relação com o Espírito Santo, abrindo o coração, aceitando o Espírito Santo, nós com certeza chegaremos à vontade de Deus e chegaremos ao seu reino, pelo poder do Espírito que vai agir dentro de cada um de nós. Jamais desista e nem tampouco permita que o mundanismo que existe aí fora interfira na sua relação. Não podemos permitir que isso aconteça. Nós precisamos buscar continuamente essa relação com Deus e com o seu reino. E assim nós seremos bem-aventurados, ou seja, nós seremos felizes de verdade, da maneira como tem que ser. Não estaremos nos enganando. E assim nós faremos parte do seu reino e podemos ser chamados de filho do Altíssimo. Não é verdade? Nós vamos entrar agora no assunto 3, no primeiro tópico, que é importante falar sobre isso, é muito importante. Tinha algumas coisas a mais que eu gostaria de trazer para os irmãos, mas isso aí, se vocês precisarem, me falem. Mas é importante, como eu falei no início, essa é uma aula bastante longa, ela tem muita coisa a acrescentar na nossa vida. Nesse tópico, nós iremos falar um pouco sobre a beatitude na vida dos salvos. Né? A beatitude, como é que nós vamos entender isso? Isso nos leva a entender que aquele que é seguidor verdadeiramente de Cristo, ele vive esta beatitude pela permanente e perfeita satisfação de estar ligado a Jesus. É isso, desfrutando assim de todo o favor oferecido por ele e de receber dele a plenitude desta relação. Sendo felizes, sendo serenos, só assim nós seremos verdadeiramente felizes. Não aquele engano que eu falei para os irmãos no início. Nós seremos felizes sim na completude da palavra, essa felicidade virá de uma maneira completa para dentro de nós. Nós, ao buscarmos as coisas de Deus e a entendermos, nós desfrutaremos de todos os seus favores. Seremos assim preenchidos pelo Espírito Santo e mostraremos com ética e com coerência o reino de Deus através de nós. Como eu expliquei para os irmãos no início, o que é a ética cristã. Então, através dessa ética, nós apresentaremos a verdadeira palavra de Deus. Sabendo sempre, meus amados, que a palavra ela ensina e corrige. Nós precisamos entender isso. Muitas pessoas não querem ser corrigidas pela palavra. Ela, quando te ensina, ela não te apresenta somente as coisas maravilhosas que você vai receber, que ela te corrige. Ela te corrige. Então, ela vai te levar para o lugar exato onde Deus quer que você esteja. Você vai ter que praticar as coisas de acordo com aquilo que Ele ensina. Agora, a palavra de Deus penetrando para te ensinar, penetrando para te corrigir, ela vai também trazer para você o quê? Vai trazer para você cura, vai trazer para você libertação, ela vai trazer para você transformação, ela vai te dar condições de salvar pessoas apresentando Deus. Ela vai te dar condições de salvar pessoas apresentando Deus. E o melhor de tudo, vai te dar a condição de você ser salvo servindo a Ele. Servindo a Ele. A palavra beatitude, meus queridos, embora trazendo o entendimento de perfeição, ela traz ali, no entendimento no original dela, ela traz o entendimento de perfeição. Mas ela nos leva a refletir um pouco sobre isso e apresentar a cada um de vocês que estão aqui, que não se trata disso. Nós teremos a perfeição ao lado de Cristo. Mas sim, é uma ideia de uma construção contínua, ou seja, um aprimoramento contínuo que vai existir entre nós durante a nossa vida. Isso vai nos levar ao reino de Deus. E ali nós chegando, ali nós estaremos em perfeição verdadeiramente. Então, quando nós falamos sobre essa beatitude, nós já interpretamos dessa maneira, como se, não, nós estamos aqui num aprendizado constante, contínuo. Não quero constar aqui como ofensa, mas a Igreja Católica, ela beatifica santos. Ela beatifica santos. E aí eu faço a pergunta,
Por que que nós não beatificamos? Porque nós não entendemos desta maneira. Nós entendemos que a perfeição ela é apresentada quando nós nos apresentamos a Deus. Nós nos apresentando ali, aí Ele vai trazer. Nós estaremos ali ainda imperfeitos, mas ali Ele nos dará a perfeição. Ele nos trará. Nós seremos transformados e ali nós verdadeiramente estaremos em perfeição com Ele. Isso já nos joga para o segundo tópico deste terceiro assunto que nós estamos, que nos traz aqui um pouco de provas dessas bem-aventuranças que nós vamos viver e que nós estamos vivendo, né? Essa prova está na nossa entrada, assim, numa nova dimensão espiritual, meus amados. Nós passamos a viver o quê? Nós passamos a viver a bondade de Deus e nós passamos, ao praticá-la, a dominar a nossa carne, nós passamos a nos livrar de todo esse pecado, de todas as coisas que o mundo nos apresenta. O texto de Gálatas 2, no versículo 20, ele declara que nós já estamos crucificados em Cristo e que nós vivemos não mais agora nós, mas Cristo, ele vive em nós. E que a vida que nós vivemos na carne, a vivemos na fé do Filho de Deus. A vida que nós vivemos aqui, hoje nós estamos aqui vivendo, mas nós vivemos pela fé que nós temos no Filho de Deus. E assim nós aprendemos que a felicidade, ela não está onde? Não está em coisas materiais, ela não está em bens, ela não está em poder, e ela não está naquela ambição gananciosa, porque eu costumo falar que você ser ambicioso é bom, que isso vai te levar para frente, mas não pode ser aquela ambição gananciosa, né? E nós precisamos entender que no amor, é o amor que nos dá a capacidade de nós levar a palavra de Deus, inclusive, ao nosso inimigo. É um amor que vai desde o seu irmão, que está aí com você do seu lado, até aquela pessoa que te maldiz, aquela pessoa que te distrata, que não te respeita, que faz pouco caso de você. Tem isso, tem muita pessoa, às vezes ela te desqualifica, mas você tem que amar. Às vezes você vê que ela está te desqualificando, mas você precisa amar verdadeiramente esta pessoa. É aquele amor que vai te levar, aquela relação com essa palavra de Deus que vai te levar a você orar por aquela pessoa que te maltrata, aquela pessoa que quer destruir a sua vida, que quer destruir a sua relação. Mateus 5, no versículo 44, ele declara o quê? Ele declara que quando nós cumprirmos o propósito de Deus, como cristãos que somos, nós seremos realizados e felizes. E estes que eu especifiquei para vocês são os propósitos de Deus para a vida do cristão. E nós precisamos continuar nesta busca, e nós vamos buscar a perfeição sempre. Amanhã eu vou conseguir ser perfeito, e busca a perfeição. A gente sabe que a perfeição vai estar ao lado de Jesus, nós vamos receber ela de Deus verdadeiramente, mas a nossa luta tem que continuar. Nesta busca, meus amados, nós com certeza vamos cometer erros, podemos cometer erros, vamos cometer falhas, nós vamos ter muitas dificuldades, mas o que nós não podemos é permanecer neste erro, permanecer nesta falha. Nós precisamos melhorar sempre, nós precisamos estar sempre voltados a esta relação com Deus. E o restante, permitir que a palavra de Deus ela entre dentro do nosso coração, principalmente com o que foi exposto hoje aqui a todos os irmãos. E eu gostaria que o pastor Gilson falasse por alguns minutos, ou corrigisse alguma coisa, ou expusesse para nós um pouco mais de ensino. Oi, nada corrigiu, na verdade, a paz do Senhor a todos. Até porque a gente chegou aqui um pouco atrasado. Não é muito legal, né? Eu falar agora. Imagina, pastor. Comer a cereja do bolo, né? Imagina, o senhor vai ser a cereja do bolo. Nós estamos aqui aguardando alguma palavra do senhor. Eu tenho certeza que o senhor tem muito a acrescentar. Na verdade, essa mensagem
que a gente pode dizer que bem-aventurado é felicíssimo, né? Felicíssimo, mas é uma felicidade diferente daquela que o homem ele tem conhecimento nessa terra, né? Parece que Jesus faz até um contraste a respeito da felicidade humana, daquilo que os homens buscam nessa terra, com aquilo que ele oferece. Então, na última doutrina, até eu citei que a felicidade do homem não se encontra em coisas e nem em pessoas, né? Eu acho que vocês se lembram disso. Mas a felicidade do homem está dentro de si, no seu interior. Por isso a gente cita até a mulher samaritana, que precisou ser calada o seu sentimento, o seu coração. Jesus teve que penetrar ali, que é lá dentro que flui o rio de água viva. Então, verdadeiramente, esta felicidade, ela não está colocada sobre as bases que os seres humanos conhecem. Riqueza, honras terrenas, glórias terrenas, fortunas, mas sim em ser misericordioso, pacífico, praticante da justiça, andar em retidão, ser humilde. E nós, ouvindo um pastor falar sobre este, espelhou muito bem que, lendo as bem-aventuranças, ele enxerga o retrato de Jesus Cristo. Então, assim, se nós queremos sermos parecidos com Ele, como nós devemos ser, Ele é o nosso modelo maior, então nós precisamos realmente também sermos humildes do coração, andarmos em retidão, ser longânimos, ser misericordiosos, chorar. E quando você falou sobre chorar, eu achei maravilhoso e você citou muito bem. Não é chorar como qualquer um chora, porque existem as lágrimas de crocodilo, como o Senhor citou, mas isso envolve um sentimento, né? Aí vamos entrar para a área do quebrantamento. Então, chorar está também no meio das aflições que repentinamente tornam sobre a nossa vida, mas não é pelo problema que nós estamos passando, mas por aquela sede de justiça, por aquela vontade de que o outro, né, não pratique o mal contra o seu irmão, pela vontade de ajudar, enfim, que a nossa mente possa ser igualzinho à mente de Cristo. Aí você fala assim, é impossível ser igualzinho, mas quando a gente fala de meta, de alvo, nós procuramos atingir na mosca, como diz, né? Bem no centro. Verdade. Então a gente igualzinho, mas nós precisamos atingir o máximo, né? O ponto X do alvo mesmo. Então, a cada dia nós precisamos nos tornar mais parecidos com Ele. E para isso nós temos que observar cada coisa que Ele fala no Sermão do Monte, porque nessas bem-aventuranças Ele está falando justamente, e o Senhor citou isso. Então, assim, eu falo que para mim falar não tem o que acrescentar, porque o Senhor passou em todos. O Sermão do Monte, ele é dado para aqueles que nascem de novo, né? E ninguém consegue viver o Sermão do Monte. Se for uma pessoa que vive no mundo, pode achar belo, pode colocar um quadro na parede, pode até ler com a voz do locutor, pode emocionar corações colocando uma música de fundo, mas na realidade somente uma pessoa que nasceu de novo pode viver o Sermão do Monte. Então ele foi dado para essas pessoas que realmente nasceram de novo. Eu vou ler uma passagem aqui e eu acho que é muito interessante para os senhores. Como a maneira de pensarmos sobre esse assunto pode se revelar dentro dessas palavras. Por exemplo, como cristãos, nós temos de entregar a mente de forma que Jesus se torne o dono dos
pensamentos, da maneira como nós pensamos. Bom, isso é forte, porque Jesus se tornar o dono da maneira como nós pensamos. Faça uma pergunta para si mesmo. Em cada situação da sua vida, você age como se fosse ele falando pela sua mente, ou você age com a sua própria razão e sentimento? Ele agiria como você age? Então a gente tem que entender que a nossa mente tem que ser levada cativa a ele, né? Então diz assim, mas entregar a mente não significa que nós paramos de pensar, até porque nós fomos feitos também para pensarmos, para avaliarmos, para decidirmos. Então não é para a gente parar de pensar, nós temos que pensar. Existe o pensamento rápido e existe o pensamento que é aquele mais lento, né? Então, eu li um livro que chama assim, Lento e Rápido. Ele está falando da mente. Porque quando a gente age rápido, a gente age por uma intuição. Mas quando a gente age lentamente, a gente parou para ponderar, para pensar, pense 3 vezes, 10 vezes, para ver se você realmente está tomando a posição certa. Então, nós devemos ter esse caminho também de raciocinar, de pensar. Mas, com esse pensamento já pronto para agir na nossa decisão, nós precisamos verificar como é que Jesus iria agir. Será que o meu pensamento é certo? A minha tomada de decisão vai estar certa? Da maneira que ele agiria? É isso que ele quer? Então, a gente tem que pensar assim. Nada disso, né? De esquecer os nossos pensamentos, mas levar os nossos pensamentos cativamente. Os cristãos podem e devem estar entre as pessoas mais lógicas, racionais e intelectualmente curiosas do mundo. Então, até mesmo porque a ciência foi dada por Deus e nós temos que viver de experiências, né? Verdade. Então, na verdade, nós precisamos até entender que quando nós prestamos um culto, dá para mexer no emocional das pessoas? Dá, e é o que muitas pessoas fazem, mexer no emocional das pessoas. Acontece que o Senhor se importa mais com um culto racional, quando você presta um culto com a sua razão. Por isso, uma pessoa que presta culto com a razão, ele pode até se emocionar em certos momentos, mas ele vai se emocionar na hora certa. É como a gente fala, glorifica na hora certa. Por isso que algumas pessoas até gostam de tirar um pouquinho de barato da cara das pessoas, da plateia. Quem está triste aqui, aí uns 4, 5, 10, levanta a mão. Aí ele dá risada, está triste, está totalmente desligado. A nossa maneira de cultuar é uma mente voltada para o Senhor e atento sobre tudo que está acontecendo. Alguém disse, ô pastor, o senhor percebeu isso? Percebi, porque você pensa que eu estou longe, que eu estou quieto, que eu estou desligado, que eu não estou sentindo Deus. Pelo contrário, estou sentindo Deus dentro de mim, profundamente, observando as coisas que estão acontecendo, tanto as de ordem espirituais como as de ordem materiais. Então, ele diz assim, lembre de que Deus criou a mente e Ele espera que a usemos no máximo das nossas habilidades. Entregar a mente para Cristo significa escolher Jesus como mentor ou mestre. Eu tenho uma limitação, mas eu tenho um mestre acima de mim e dele eu tenho que aprender. Não é ruim quando as pessoas acham que sabem pregar, que pedem para pregar, e tem pessoas que dizem assim, poxa, eu subo aqui há 10 anos, há 20 anos, quando eu subo ainda me dá um nó na garganta. Aí a gente fala, glórias a Deus que ainda te dá um nó na garganta. E então aí você mostra uma dependência do Espírito de Deus. O problema é quando não dá mais esse nó na garganta e você se acha autossuficiente. Então entregar a mente para Cristo significa escolher o Senhor como seu mentor, como seu mestre. Significa confiar na sua sabedoria como guia para a nossa vida. Significa confiar que o modo como Ele entende
e torna entendível o mundo é verdade, preciso e suficiente. Até porque ele é o Criador. Então ele sabe como que o mundo foi, como é, como vai ser e como ele está procedendo. Se você escolhe crer no nome de Jesus, você deve ordenar a sua vida de acordo com os princípios que ele ensina e ele oferece. Então não esqueçamos que nós estamos prestando um serviço voluntário para o Senhor. Não somos forçados a prestar serviço a Ele. Mas se fizermos, não nos esqueçamos que nós estamos oferecendo um serviço para Ele, que entendemos que a nossa mente é dominada por Ele. Então, essas bem-aventuranças é uma coisa linda, marca a pessoa de Jesus Cristo com o seu caráter, e é o desejo do Senhor que o nosso caráter seja também marcado com essas bem-aventuranças. Dizer-se cristão e não ter essas marcas na vida, nós estamos mentindo para nós mesmos. É verdade. É isso aí. Obrigado. Só isso aí, porque senão eu vou ficar tomando tempo de vocês. Imagina, pastor, é um prazer ouvir o senhor acrescenta muito sempre na nossa aula aqui.